Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tamara e eu estou aqui para falar hoje com vocês um pouquinho sobre adição de números naturais. Antes de começar o nosso vídeo, pegue um papel e caneta para você fazer as anotações do que você julgar importante para você relembrar e estudar depois. Ao final do vídeo, se você ainda não for inscrita nesse canal, por favor, se inscreva para que você fique por dentro de todos os vídeos, de todos os materiais que eu sempre estou postando aqui para vocês. Então, bom, a adição de números naturais é a operação mais básica da matemática. Ela deve ser feita por meio de valores posicionais dos algarismos. Mas o que seria isso, valores posicionais? Bom, a gente sempre começa pelas unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas e assim prosseguimos até finalizar a adição. Então, os valores posicionais são as unidades, dezenas e centenas, dependendo do número que a gente estiver somando. Então, eu coloquei uma situação aqui que a gente vai fazer uma adição bem simples. 145 mais 223. Vou começar pela unidade. Então, eu começo lá pelo 5 mais 3, que é 8. Depois, eu vou para a dezena. 4 mais 2, 6. Por último, eu faço a centena. 1 mais 2, 3. E assim eu finalizei. Então, quando eu somei esses valores aqui, eu utilizei o 145 e o 223, que são as parcelas, e obtive um resultado, que é o 368, que também é conhecido como soma ou total. Esses são os termos da adição. Uma outra adição, um caso especial que a gente chama, é quando ele tem uma situação diferente, que a gente não pode registrar o número total ali. A gente vai ter que fazer uma reserva, assim que a gente chama. Então, eu tenho 345 mais 287. Vou começar também pela unidade. Então, começando pela unidade, eu vou fazer o 5 mais 7. Obtive 12 como resultado. Eu não posso registrar o 12 aqui. Eu vou registrar somente um número, e é sempre o último algarismo, que é o algarismo das unidades. Então, eu registrei o 2, e esse 1 ali, que era dezena, ele vai subir, ele vai ficar reservado lá na próxima ordem, que no caso vai ser a dezena. Então, eu continuo somando. Agora, eu faço 4 mais 8, e aquele 1 que eu subi aqui na dezena vai ser somado também. Então, o resultado disso, 13. Não posso registrar o 13. Vou registrar aqui o número 3, que é o algarismo das unidades, e quem vai para a próxima ordem é o número 1, que era a dezena. Fazendo a soma aqui das nossas centenas agora. O 3 mais 2, 5, precisa somar com o 1 que tinha ido para a reserva, ficou 6. Então, os nossos termos aqui agora são 345 mais 287, que são as parcelas, e como resultado a gente obteve 632, que é chamado de soma ou total. A ideia de adição é uma ideia de juntar, de colocar, acrescentar, entre outras. Então, sempre que você estiver resolvendo uma situação, problema, que você se deparar com essa ideia de que está adicionando, colocando, acrescentando, juntando, significa que você vai utilizar esta operação. E para esta operação, existem uns termos que nós chamamos de propriedades. São 4 propriedades. Uma propriedade se chama fechamento, a outra propriedade é comutatividade, a outra associação e a última elemento neutro. Mas para que servem essas propriedades? Elas servem para a gente entender como que a operação da adição se comporta. Não é
toda a operação que vai trabalhar com essas propriedades. Tem operação que vai dar certo, que eu posso realizar, mas tem operação matemática que eu não posso realizar. Então, a gente vai estudar a primeira, que é a comutatividade. A gente fala que é a operação comutativa. O que significa comutar? Comutar significa trocar de lugar e não mudar o resultado. Logo, na operação de adição, se mudarmos as parcelas de lugar, não vai alterar o resultado. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem simples. Se eu fizer 7 mais 3 ou 3 mais 7, eu vou obter como resultado o número 10. Então, não importa a ordem, eu posso trocar de ordem, não vou ter alteração de resultado. Lembrando que essa operação comutativa, ela não serve para todas as operações matemáticas. Próxima propriedade, a propriedade da associação, que pode ser chamada também de associativa. As parcelas numa adição, elas podem ser somadas de maneiras diferentes, então significa que eu posso associar de jeitos diferentes e eu não vou ter uma alteração no resultado. Lembrando, não é a mesma coisa da propriedade anterior, eu não estou trocando de lugar, eu só estou começando de outro. Então aqui, por exemplo, se eu começar pelo 5 mais 2, eu tenho 7. Somando com o 6, 13. Se eu fizer o inverso, começar lá pelo final, 6 mais 2, 8. Esse 8 somado com 5 vai chegar no mesmo resultado, que é o 13. Então, a associação significa que eu posso combinar, posso começar de qualquer lugar na adição, que o resultado vai ser sempre o mesmo, não vai alterar. Outra propriedade que a gente tem é a propriedade do elemento neutro. Quando a gente fala elemento neutro, significa alguém que eu vou colocar ali dentro e que não vai ter nenhuma alteração. Então, na adição, o elemento neutro é o número 0. Então, toda vez que eu adicionar um número com o 0, o resultado será o próprio número. Então, eu posso fazer 0 mais 7 vai ser 7, 2 mais 0 vai ser 2, 4 mais 0 vai ser 4, 10 mais 0 vai ser 10. Então, esse 0, ele é elemento neutro, não vai ter nenhuma alteração no nosso número. E para fechar, a última propriedade que se chama fechamento. Mas o que significa isso, fechamento? Quando adicionamos 2 ou mais números naturais, o resultado vai ser sempre um número natural. Então, o fechamento, ele quer dizer que ele não vai mudar a especificidade do número. Então, nesse exemplo aqui, 8 mais 6 igual a 14. O 8 é um número natural, o 6 também é um número natural. Logo, o resultado disso será um número natural. Então, se você está utilizando números naturais na sua adição, o seu resultado vai ser um fechamento, vai ser um número natural. Bom, pessoal, falamos aqui a respeito dessa operação matemática que é super comum no nosso dia a dia, que a gente já conhece. Preparei para vocês uma listinha de atividades que está postada aqui embaixo. Eu quero que vocês resolvam essa lista. Se tiverem alguma dúvida, pode postar aqui no blog, nos comentários, que eu vou tirar essa dúvida de vocês. Se cuidem, lavem as mãos, se protejam, cuidem da família de vocês e logo, quando toda essa situação passar, a gente vai retornar para nossas aulas, para a gente matar toda essa saudade, fazer aulas muito legais, muito animadas, como a gente sempre faz. Tudo bem? Um beijo e até logo!